Ô Lud, primeiro te parabenizar pela rapidez, como sempre muito competente, né? Você estava com o Leonan, né? Imagino que sim, para poder sempre trazer uma cobertura exclusiva aqui para o nosso Cidade Alerta. E a segunda coisa, né? O que aconteceu com aquela pessoa mais grave aí? Você tem informações do estado de saúde dessas pessoas que foram levadas para o hospital, inclusive o policial também? Sim, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Dos 4 vigilantes que estavam no carro forte, 3 ficaram feridos. Eles receberam atendimento médico ontem, passam bem e já tiveram alta. O policial militar que acabou sendo baleado em Serra Azul, ele foi levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas e a assessoria de imprensa não informou o estado de saúde do PM. Já o trabalhador que acabou sendo baleado também, ele foi levado para um hospital particular e o estado dele é grave. Inclusive, ele corre o risco de ter que amputar a perna. Esse trabalhador que estava ali em Patrocínio Paulista, quando acabou sendo baleado pelos criminosos. Pagliani, sobre as investigações foram registrados 2 boletins de ocorrência. Um de tentativa de roubo e um de tentativa de homicídio pela seccional de Franca. Durante a tarde, uma equipe da DIG de Franca esteve em diligências em algumas cidades da região. Nós tentamos contato com o delegado Gabriel Tomás, mas não tivemos retorno. Ontem à noite, logo após a ação em Franca, os policiais apreenderam 4 revólveres calibre 38, 2 espingardas calibre 12 e 3 carregadores pertencentes aos vigilantes, além também de munições. Sobre a troca de tiros em Serra Azul, o caso é investigado pela Polícia Civil de Ribeirão Preto. Foi registrado um boletim de ocorrência como tentativa de homicídio. O carro usado pelos criminosos foi todo destruído. No local, os investigadores encontraram uma caixa de explosivos e munições deflagradas de alto calibre. A suspeita é que os integrantes da quadrilha sejam da capital. Até o momento, não teve nenhuma prisão. E olha só, em nota, a empresa responsável pelo carro forte confirmou que foi vítima de um ataque por criminosos que estavam fortemente preparados e com armamento pesado. Eles informaram que os vigilantes estão recebendo todo o suporte necessário e que o numerário não foi levado, ou seja, o dinheiro que estava no cofre. Por fim, a empresa afirmou que reconhece o trabalho das forças de segurança no enfrentamento do caso e que está totalmente comprometida em colaborar com as autoridades responsáveis nas investigações, viu, Pagliani? Pois é, gente. Assim, procuramos até o Dr. Jorge, que é o diretor do DEINTER aqui, que cuida de todas as delegacias da nossa região. Estava indo para São Paulo, inclusive, mas deixou um recado aí de que já foi colocado tudo à disposição para uma investigação. Óbvio que a Polícia Civil não vai falar, mas em situações assim, são quadrilhas, né, que agem no estado inteiro. Conforme a Ludmila disse, os caras provavelmente são da capital e estão distribuídos por aí e saem assaltando o que eles acham que deve assaltar, né? Foi frustrado? Foi. Os caras estão precisando de grana, os caras vão precisar pagar o aluguel do armamento, conforme eu disse, de tudo que eles pegaram. A ação criminosa não deu lucro para eles, né? Porque se eles não conseguiram levar o dinheiro, eles vão precisar desse recurso de uma maneira ou de outra. O que você quer dizer, Pagliani? Eu quero dizer que, assim, certeza absoluta que agora a polícia do estado inteiro está em estado de alerta, porque esses caras vão poder agir em qualquer outra região. A Lud está comigo, ô Gentil? Será que eu consigo conversar com ela aí? Tá, ô Lud, você que já tem grande experiência nisso, você já cobriu vários casos como esse que aconteceram no nosso interior de São Paulo, né? As ações são sempre as mesmas, o modo de agir é sempre esse mesmo. Chamou a atenção a você, assim, algum tipo de movimentação que você viu ali, naquele caso, pelo tipo de explosivo, pelo tipo de armamento, porque parece que isso é meio que corriqueiro, né? Mas o relato desses guardas ou desses agentes aí de segurança é bem assustados quando eles relatam isso, quando eles conversam entre eles, né? Exatamente, Pagliari. Em uma das gravações, inclusive nesses áudios de um dos vigilantes, ele diz que o crime, inclusive, foi muito parecido, semelhante a um que aconteceu em São Carlos há um tempo atrás,
o modo em que os criminosos agiram era o mesmo, segundo esse vigilante. Então, eles chegam geralmente em 2, 3 veículos, também blindados, com armamento pesado. A gente viu aí que a polícia apreendeu munições de calibre 7,62 e até de .50, e até um lacre de uma granada foi encontrada no meio da rodovia. Então, eles chegaram com esses veículos fortemente armados e assim que chegaram, já abordaram, como a gente viu na reportagem, esse caminhoneiro. Ele seguia na pista quando foi abordado por 2 criminosos. Eles furaram os pneus desse caminhão e aí obrigaram o caminhoneiro a descer do veículo. Ele teve que correr pela rodovia, pediu ajuda de outras pessoas que estavam passando pela rodovia, de outros motoristas. Ele disse, inclusive, ontem para a nossa equipe, que se escondeu dentro da cabine de um caminhão, com medo do que estava acontecendo. Diz que foi uma ação muito rápida, mas que eles deixaram claro que, na verdade, eles só queriam assaltar o carro forte e que nada seria feito com ele, para que ele corresse e se escondesse. E aí, antes disso, ele colocou o caminhão de uma forma que fechasse a rodovia, ou seja, para evitar que a polícia se aproximasse, para evitar que outros veículos se aproximassem e motoristas também. Então, naquele momento, quando o caminhão foi colocado, atravessado na pista, eles já foram em direção ao carro forte. Esse homem que foi rendido, esse caminhoneiro, ele chegou a ver 2 pessoas, 2 criminosos, porque foram os 2 criminosos que acabaram rendendo ele. Só que depois disso, eles já desceram desses veículos, aparentemente blindados também, e foram em direção ao carro forte. Ali já começaram a disparar várias vezes usando esse armamento pesado, principalmente fuzil. Eles atiraram, o Pagliani, pelo menos 50 vezes e aí os vigilantes, como a gente viu na reportagem, foram atingidos pelos estilhaços. Eles, a gente viu aí também na gravação, ouviu o relato desse vigilante, a forma com que os criminosos agiram, porque assim que os criminosos perceberam que os vigilantes estavam feridos e até então não sabiam se era de fato por estilhaço ou se teria sido atingido algum deles por uma bala ali, por um tiro, eles pediram para que uma pessoa que passou ali pela rodovia, parasse o carro e pediu para que esse motorista socorresse os vigilantes para um hospital mais próximo. Então, os próprios criminosos agiram dessa forma. O primeiro veículo que passou no sentido contrário da pista, que aí sim a pista por enquanto estava liberada, eles colocaram os vigilantes dentro desse carro e pediram para que o motorista levasse os vigilantes para o hospital. E ali eles continuaram a ação contra o carro forte, explodiram o veículo que acabou se incendiando. A gente viu aí nas imagens uma cena que parecia de horror, né, de terror para esses vigilantes, e o veículo ali se incendiando, só que segundo a polícia, segundo a própria empresa, eles não conseguiram. E, de acordo com o relato desse vigilante também, eram 3 cofres dentro do carro forte e eles não conseguiram abrir o cofre e fugiram. E aí que começa a fuga, né, o Pagliani, porque quando eles saíam do local, eles acabaram baleando esse trabalhador que estava em Patrocínio Paulista, esse trabalhador que acabou sendo atingido na perna. Tem um relato aí também do vigilante que fala que ele chegou muito ferido no hospital, gravemente ferido, que inclusive os médicos pararam o atendimento aos vigilantes e foram atender com urgência, com uma certa urgência, o trabalhador. E depois, quando eles em fuga vieram para a região já de Serra Azul, que uma viatura da Polícia Militar de São Carlos, com uma equipe inclusive de São Carlos, já que toda a região foi mobilizada, houve aí essa troca de tiros e um policial acabou sendo baleado aqui no trevo de Serra Azul, na entrada ali de Serra Azul, quando a viatura acabou cruzando com esses criminosos na fuga. E a Polícia Civil da região de Franca, também de Ribeirão Preto, apoiando nas investigações, está mobilizada para tentar identificar esses criminosos. Nenhum deles foi identificado até agora. Aproximadamente 16 bandidos praticaram esse assalto ontem à noite. Pagliani. Obrigado, Vilude. Qualquer coisa chama a gente aqui atualizando. Vamos seguir o nosso Cidade Alerta com outros conteúdos, mas mais uma vez obrigado aí sempre pela competência na nossa informação no Cidade Alerta.